Parabéns! Você acaba de adquirir a Eugin Genius Plus, um produto com a qualidade e a garantia da Eugin, uma empresa que está há 60 anos no mercado e na casa de milhões de brasileiros. A sua Eugin Genius Plus é uma máquina portátil completa. Ela prega botões e zíperes, faz caseado em 4 passos e muito mais. Com ela você pode cerzir, bordar, costurar rendas em tecidos e fazer trabalhos como quilt e patchwork. São 31 pontos entre utilitários e decorativos para você soltar a sua imaginação e criatividade. Ela faz ponto reto triplo flexível, ponto zigue-zague triplo flexível, ponto invisível, ponto casinha de abelha, 3 pontinhos, overlock duplo e inclinado, e possui vários recursos para personalizar as suas roupas, toalhas, lençóis e o que mais a sua criatividade inventar. Você vai se surpreender com o que essa máquina é capaz de fazer. Genius Plus, sua nova companheira de costura. Agora vamos conhecer ponto a ponto os detalhes da sua Eugin Genius Plus. Este é o visor de pontos. E aqui está o botão seletor de pontos, que vai de A a K, em S1 e S2 e caseado do botão. É muito fácil selecionar os pontos. Basta girar o botão seletor até que o ponto selecionado apareça no visor. Este é o regulador de tensão da linha, que vai de 0 a 9. E esta é a alavanca de retrocesso. Estes são os 2 porta-carretéis. E este é o enchedor de bobina com o seu limitador. Aqui temos o disco de tensão, o guia-fio superior e o estica-fio. Esta é a alavanca do pé calcador. Ela levanta e abaixa o pé calcador conforme a espessura do tecido que você vai costurar. A pressão do calcador não requer nenhum ajuste específico, mas se você quiser ajustá-lo às suas necessidades, gire este botão de tensão do calcador. Para um tecido muito fino, afrouxe a pressão girando o botão no sentido anti-horário. E para um tecido mais grosso, aumente a pressão do calcador girando o botão no sentido horário. Aqui estão a chapa da agulha e o conjunto do pé calcador, formado pelo suporte e o calcador. Esta é a agulha fixada pelo seu prendedor. Aqui fica o cortador de linha. Aqui temos o volante, o interruptor da máquina, a tomada e o pedal controlador de velocidade. Este é o botão de comprimento do ponto, que vai de 0 a 4 em S1 e S2. E este botão regula a largura do ponto e vai de 0 a 5. Para utilizar o braço livre ou ter acesso à caixa de bobina, retire a base removível. A sua Eugin Genius Plus é portátil e possui esta alça para transporte. Assim você pode levá-la facilmente para onde quiser. Estes são os acessórios que acompanham a sua Eugin Genius Plus: calcador para casear, chave de fenda, abridor de casas, pincel de limpeza, óleo lubrificante, agulhas, bobinas, 2 chaves de fenda, guia para acolchoado, isolador dos dentes, calcador para zíper. Agora que você já conhece cada detalhe da sua Eugin Genius Plus, está na hora de se preparar para a costura. Antes de ligá-la, certifique-se de que a voltagem e a tensão estejam corretas. Vamos conectar o fio do pedal e, em seguida, o plug na tomada. Desligue o interruptor e levante a agulha na sua posição mais alta, girando o volante e abaixando o pé calcador. Afrouxe o prendedor da agulha e retire a agulha. Coloque em seu lugar uma nova agulha, sempre com o lado achatado para trás. Empurre a agulha até o topo e aperte novamente o prendedor. Verifique a tabela de tecidos, linhas e agulhas no manual de instruções que acompanha a sua Eugin Genius Plus. Nela você encontra informações detalhadas para cada tipo de tecido.
Sua Eugene Genius Plus já vem com o calcador instalado. Veja como é fácil substituí-lo. Gire o volante em sua direção, deixando a agulha em sua posição mais alta. Levante o pé calcador e pressione a alavanca do suporte e o calcador se soltará. Para colocar o calcador desejado, apoie na chapa da agulha de modo que o pino do calcador fique alinhado à fenda do suporte. Abaixe a alavanca do pé calcador e o calcador se encaixará. Retire a base removível, gire o volante em sua direção e levante a agulha até a sua posição mais alta. Abra a tampa de acesso à lançadeira e puxe-a em sua direção. Tire a bobina da caixa. Levante um dos pinos do porta-carretel. Coloque o carretel com a linha escolhida. Puxe a linha do carretel e passe-a por baixo do disco de tensão. Agora passe de dentro para fora no furo da bobina. Encaixe a bobina no pino do enchedor com a linha para cima e desloque-a para a direita. Segure firme a ponta da linha com uma das mãos. Acione o pedal e dê as primeiras voltas. Corte a linha. Acione novamente o pedal e continue enchendo a bobina até a parada automática. Corte a linha que vem do tensor e desloque a bobina para a esquerda. Retire a bobina. Vamos colocar a bobina cheia dentro da caixa de bobina. Desenrole uns 15 centímetros de linha e introduza a bobina na sua caixa. Puxe a ponta da linha através da fenda da caixa da bobina, por baixo da mola de tensão, até que a linha entre na abertura de saída. Segure a caixa de bobina pelo feixe com o bico de metal voltado para cima. Gire o volante em sua direção. Levante a agulha até sua posição mais alta. Introduza a caixa de bobina na lançadeira, de modo que o bico de metal se encaixe na ranhura superior. Feche a tampa e recoloque a base removível. Gire o volante em sua direção até que o estica-fio fique em sua posição mais alta. Levante o pino porta-carretel e coloque o retrós de linha. Levante o pé calcador. Passe a linha na fenda do guia-fio superior. Traga a linha para baixo e desça acompanhando o rasgo vertical da direita. Passe-a por baixo da saliência e suba pelo rasgo vertical da esquerda até o estica-fio. Passe-a pela abertura do mesmo, da direita para a esquerda, e continue descendo. Passe pelo guia-fio da agulha, passando a linha da direita para a esquerda. Enfie a linha na agulha de frente para trás, puxando uns 15 centímetros e corte o excesso no corta-fio. Agora vamos puxar a linha da bobina. Levante o pé calcador, segure a linha da agulha com a mão esquerda sem esticar muito. Com a mão direita, gire o volante em sua direção até laçar a linha da bobina. Puxe cerca de 15 centímetros das duas linhas, passando-as pela abertura do calcador e coloque as duas pontas para trás. Regular a tensão da linha superior é muito importante para se conseguir a amarração perfeita do ponto. O ajuste básico da tensão é o número 4. Para tecidos mais grossos e pesados, aumente a tensão girando este botão seletor de pontos por um número maior. Para tecidos mais finos, reduza a tensão girando o botão por um número menor. Nos pontos zigue-zague e decorativos, a tensão deverá ser menor do que para a costura reta. Veja alguns exemplos de ajuste de tensão no manual de instruções que acompanha a sua Eugene Genius Plus. A tensão está correta quando a linha de cima aparece no avesso do tecido. Este recurso é ideal para costuras tubulares como mangas, punhos de camisas e barras de calças. Para transformar a sua Eugene Genius Plus em braço livre, basta retirar a base removível.
Introduza o tecido no braço livre, abaixe o pé calcador e comece a costurar. Agora que sua Gingenius Plus está pronta para costurar, vamos conhecer todos os tipos de costura e pontos que ela é capaz de fazer. Em primeiro lugar, observe que cada letra do botão seletor corresponde aos pontos desenhados em sua Gingenius Plus. Para selecionar o ponto desejado, basta girar o seletor de pontos. Observe no manual as medidas da largura que cada ponto pode utilizar. Este é o botão de regulagem da largura do ponto. Vai de 0 a 5. Quanto menor a numeração, menor será a largura do ponto. O ajuste do comprimento do ponto é feito neste botão. Os pontos ficarão menores à medida que chegarem perto de 0 e aumentarão ao chegar em 4. Usamos pontos mais compridos para tecidos grossos e pontos mais curtos para tecidos e linhas finas. Estes ajustes podem ser feitos nos pontos padrão, que vão de A a K. Regule a tensão da linha entre 3 e 5. O ajuste básico da tensão é o número 4. Para tecidos mais grossos e pesados, aumente a tensão girando o botão seletor de pontos para um número maior. Para tecidos mais finos, reduza a tensão girando o botão seletor de pontos para um número menor. Coloque o seletor de pontos na posição A. Agora vamos regular o comprimento dos pontos, ajustando o botão que vai de 1 a 4. Regule também a largura do ponto. Lembre-se, o botão vai de 0 a 5. Para ponto reto, o ideal é de 1 a 4. Veja essas ranhuras na chapa da agulha. Elas são linhas guia para ajudar a manter o tecido sempre reto. Levante o pé calcador. Coloque o tecido a ser costurado. Abaixe o pé calcador e comece a costurar. Faça o arremate no início da costura. Costure 1 cm. Abaixe o botão de retrocesso. Faça mais alguns pontos e solte em seguida. Com o botão seletor de pontos, selecione o ponto desejado. Com o botão do comprimento dos pontos, selecione S1 ou S2. Com o botão da largura dos pontos, ajuste a largura desejada do ponto que vai de 1 a 5. O ponto zigue-zague serve para bordar, fazer aplicações, arremates, chulear e pregar botões. Regule a tensão da linha entre 3 e 5. Coloque o botão seletor de pontos na posição B, que deve aparecer no visor dos pontos. Ajuste o botão do comprimento dos pontos conforme o desejado, entre as posições meio e 4. O comprimento padrão do zigue-zague é perto do número 3 ou abaixo. De meio a 1, o ponto fica mais cheio, ideal para fazer aplicações. O botão de largura pode ser ajustado entre as posições 1 e 5. Lembre-se que quanto menor a numeração, menor a largura do ponto. Ajuste a tensão da linha conforme a linha e o tecido escolhidos. Levante o pé calcador, coloque o tecido a ser costurado. Abaixe o pé calcador e comece a costurar. Muito utilizado para fazer bainha invisível, este tipo de ponto é praticamente imperceptível do lado direito do tecido. Use sempre linha e tecido da mesma cor, assim o ponto atingirá o resultado esperado. Regule a tensão da linha entre 3 e 5. Regule o seletor de pontos nas posições D ou E. Regule a largura dos pontos entre 3 e 5. O botão do comprimento dos pontos deve ser ajustado entre 1 e 2. Dobre aproximadamente 1 cm da beirada do tecido para dentro. Agora dobre novamente no tamanho desejado da barra, com o lado avesso para cima, deixando 5 mm de distância da borda. Passe o ferro e prenda com alfinetes.
Coloque o tecido a ser costurado sob o calcador, abaixe o pé calcador, gire o volante manualmente em sua direção até que a agulha se mova completamente para a esquerda. Inicie a costura tomando cuidado para que os pontos maiores peguem o menos possível no tecido da segunda dobra. Costure sobre a dobra inferior e faça com que os pontos em zigue-zague peguem somente na dobra superior. Corte os fios. Desdobre o tecido e a sua barra invisível estará pronta. Este ponto é ideal para fazer barras em Baby Doll. Utilize o calcador de uso geral. Coloque o seletor de pontos na posição F. Escolha o comprimento do ponto selecionando entre 1 e 2. O regulador de tensão da linha deve estar entre 3 e 5. Dobre o tecido e passe o ferro na dobra. Posicione o tecido de forma que o ponto fique sobre o vinco da dobra, esticando o tecido e formando uma bainha. Levante o pé calcador e coloque o tecido a ser costurado. Abaixe o pé calcador e comece a costurar. O ponto 3 pontinhos é útil para rebater elástico em lingerie. É um ponto muito firme porque faz 3 pequenos pontos, enquanto o zigue-zague normal faz somente um. Também é ideal para cerzir, remendar e costurar toalhas. Selecione a tensão da linha entre 3 e 5. Escolha o comprimento do ponto selecionando entre 1 e 2. Coloque o botão seletor na posição C. Utilize o calcador de uso geral. Levante o pé calcador, coloque o tecido a ser costurado, abaixe o pé calcador e comece a costurar. Rebata com os 3 pontinhos, mantendo o elástico esticado, tanto na frente como atrás. Este ponto é ideal para fechamento em tecido, especialmente em malhas, roupas de praia, roupas de bebê em nylon flexível, jersey e algodão. Coloque o botão seletor de pontos na posição F. O botão de tensão da linha deve estar entre 3 e 5. Selecione S1 no botão do comprimento dos pontos. Levante o pé calcador, coloque o tecido a ser costurado, abaixe o pé calcador e comece a costurar. Este ponto é ideal para costurar elásticos, unir e dar acabamento em uma única operação. É muito usado para tecidos levemente flexíveis ou normais, como linho e tweed. E até para tecidos médios e pesados, como algodão. Utilize o calcador de uso geral. Coloque o botão seletor de pontos na posição G. Selecione entre 3 e 5 no botão da largura dos pontos. E posicione S1 no botão do comprimento dos pontos. Levante o pé calcador, coloque o tecido a ser costurado, abaixe o pé calcador e comece a costurar. Este ponto é usado para acabamentos em malhas e também para decorar. Use a sua imaginação e criatividade para fazer peças exclusivas. Utilize o calcador de uso geral. Coloque o botão seletor de pontos na posição C. E coloque o botão do comprimento dos pontos em S1. Posicione o botão da largura dos pontos entre 4 e 5. O botão de tensão da linha deve estar entre 3 e 5. Levante o pé calcador, coloque o tecido a ser costurado, abaixe o pé calcador e comece a costurar. Coloque o botão seletor de pontos na posição A e coloque o botão do comprimento do ponto em S1 ou S2. Selecione a tensão da linha entre 3 e 5. Levante o pé calcador, coloque o tecido a ser costurado, abaixe o pé calcador e comece a costurar. Coloque o botão seletor de pontos na posição B. O botão do comprimento do ponto deve ser posicionado em S1 ou S2. Selecione a tensão da linha entre 3 e 5.
Levante o pé calcador, coloque o tecido a ser costurado, abaixe o pé calcador e comece a costurar. Estes pontos triplos flexíveis são ideais para mangas, bainhas, golas e cavas. Também são muito utilizados para pesponto decorativo e costuras que exijam muita resistência. No botão seletor de pontos, as posições I, J e K correspondem aos pontos decorativos. Usando a sua criatividade, você poderá decorar toalhas de mesa, toalhas de banho, lençóis, panos de prato e muito mais. Coloque o botão do comprimento do ponto entre meio e 1. Regule a tensão da linha entre 2 e 3. Levante o pé calcador, coloque o tecido a ser costurado, abaixe o pé calcador e comece a costurar. Faça testes em amostras de tecidos para se familiarizar com os resultados. Para fazer o caseado do botão, utilize o calcador para casear. O calcador para casear tem traços de marcação. Por meio deles, você determina o comprimento da casa de acordo com o tamanho do botão desejado. Meça o tamanho do botão e depois coloque-o no pé calcador. Ajuste o botão do comprimento do ponto em meio. Selecione a posição de caseado 1 no botão seletor de pontos. Regule a tensão da linha entre 3 e 5. Coloque o tecido a ser costurado, abaixe o pé calcador e comece a costurar. Costure até atingir a marca. Pare, levante a agulha, girando o volante em sua direção, gire o botão seletor de pontos para a posição de caseado 2 e costure uns 4 pontos. Levante a agulha girando o volante em sua direção e gire o botão seletor de pontos até a posição de caseado 3. Costure o outro lado da casa até atingir a marcação. Levante a agulha girando o volante em sua direção e volte o botão seletor de pontos para a posição de caseado 4. Costure mais uns 4 pontos para fechar o caseado. Levante a agulha girando o volante em sua direção e corte os fios. Em seguida, utilize o abridor de casas para fazer a abertura do caseado. Utilize um alfinete para limitar o corte. Utilize o calcador de uso geral. Encaixe o isolador de dentes. Levante a agulha girando o volante em sua direção. Coloque o tecido a ser costurado. Coloque o botão escolhido entre o calcador e o tecido. Abaixe o pé calcador. Regule a tensão da linha entre 3 e 5. Selecione o ponto B no botão seletor de pontos. Ajuste a largura correta do zigue-zague, que deve corresponder com a distância dos furos do botão. Selecione 0 no botão do comprimento dos pontos. Para evitar acidentes, não pressione o pedal durante este procedimento. Se houver necessidade de ter uma folga entre o botão e o tecido, coloque um alfinete ou uma agulha de mão no meio do botão antes de costurar. Depois de pronto, retire o alfinete ou a agulha de mão. Costure devagar, mais ou menos 6 pontos. Levante o calcador e retire o tecido. Puxe a linha para o avesso e dê um nó. Corte as linhas. Para costurar botões de 4 furos, costure 2 furos, depois vire o botão para frente e costure os 2 furos de trás. Existem várias maneiras de se pregar zíperes. Vamos aprender uma delas? O calcador de pregar zíperes pode ser encaixado do lado direito ou esquerdo, de acordo com o modelo do zíper e a peça a ser costurada. Troque o calcador de uso geral pelo calcador de pregar zíperes. Antes de começar, o zíper já deve estar alinhavado na peça. Regule a tensão da linha entre 3 e 5. Coloque o botão seletor de pontos na posição A e o botão da largura dos pontos na posição de agulha centralizada. Ajuste o botão do comprimento dos pontos entre 1 e 4, de acordo com a espessura do tecido. Abaixe o pé calcador com o tecido e o zíper a ser costurado. Acione o pedal
e costure um lado do zíper. Levante o pé calcador, deixando a agulha dentro do tecido. Vire o tecido e faça alguns pontinhos para arrematar. Levante o pé calcador, deixando a agulha dentro do tecido. Vire o tecido novamente, abaixe o pé calcador e comece a costurar. Levante o pé calcador e retire o tecido. Corte as linhas. Retire o alinhavado e o zíper estará pronto. Encaixe o guia para acolchoado no suporte existente no pé calcador. Utilize o calcador para uso geral. Ajuste a distância desejada entre as costuras. Regule a tensão da linha entre 3 e 5 e coloque o botão do comprimento do ponto entre 1 e 4. Coloque o seletor de pontos na posição A. Coloque o acolchoado a ser costurado e comece a costurar. Faça a primeira linha de costura guiando-se pela borda do tecido e, posteriormente, utilize esta primeira linha de costura para guiar a outra linha de costura que será feita. Continue fazendo as outras linhas de costura, mantendo a mesma distância previamente ajustada. Utilize o calcador de uso geral. Selecione o ponto reto A. Posicione a largura do ponto com a agulha centralizada e o comprimento do ponto entre 2 e 4. Posicione o tecido a ser cerzido sob o calcador. Abaixe o calcador e alternadamente costure para frente ou para trás usando a alavanca de retrocesso. Repita este movimento até que a área a ser cerzida seja preenchida com as linhas de costura. Faça peças românticas e femininas costurando rendas em camisolas, baby dolls, lingeries, blusinhas, saias, entre outras. Utilize o calcador de uso geral. Selecione o ponto reto A. Selecione a posição de agulha centralizada no botão da largura e ajuste o botão do comprimento entre 2 e 4. Levante o pé calcador e coloque o tecido a ser costurado. Dobre a borda do tecido aproximadamente 6 mm e insira a renda sob a borda. Comece a costurar. O patchwork é muito usado para fazer consertos ou remendos em roupas e também para customizar peças. Ele é ideal para unir duas peças de tecidos, deixando um pequeno espaço entre elas, e também é perfeito para costurar elástico, unir e dar acabamento em uma única operação. Utilize o calcador de uso geral. Selecione G no seletor de pontos. Posicione o botão da largura dos pontos entre 3 e 5 e o botão do comprimento dos pontos em S1. Antes de unir as duas peças, prepare os tecidos. Dobre as bordas e passe com o ferro. Costure sobre a fresta, permitindo que a agulha toque os dois tecidos. Para a sua Gingenius Plus, desligue o interruptor de energia para evitar acidentes e siga atentamente os procedimentos a seguir. Girando o volante em sua direção, leve a agulha em sua posição mais alta e remova a agulha. Levante o pé calcador e remova o calcador. Remova os parafusos e a chapa da agulha. Remova o pé calcador. Limpe os dentes utilizando uma escovinha ou um pincel. Recoloque a chapa da agulha, os parafusos, a agulha e o calcador. Girando o volante em sua direção, leve a agulha em sua posição mais alta. Retire a base removível e abra a tampa. Retire a caixa de bobina segurando pela haste e afaste as alavancas de trava. Retire o aro da lançadeira. Em seguida, retire a lançadeira segurando pelo pino central. Limpe e lubrifique. Volte a montá-los na sequência inversa. Recoloque a lançadeira segurando pelo pino central o aro da lançadeira e prenda as travas.
por último, recoloque a caixa da bobina. Viu quanta coisa é possível fazer com a sua Eugene Genius Plus? Mas lembre-se de ler atentamente o manual de instruções. Deixe-o sempre à mão, pois ele foi preparado para facilitar o seu trabalho e esclarecer as suas dúvidas de modo simples e didático. Em seu manual, você também vai encontrar o número de telefone da nossa central de atendimento, para que você possa esclarecer quaisquer dúvidas ou mesmo dar sugestões. E para sua maior comodidade, a Eugene oferece os melhores serviços de suporte através de uma ampla rede de assistências técnicas autorizadas espalhadas por todo o país. No blog da Eugene, você encontra o passo a passo para aprender a fazer lindas peças de decoração para casa ou escritório e diversos itens para deixar você sempre na moda. Eugene Genius Plus, sua nova companheira de costura. A Eugene é uma empresa 100% brasileira que evolui com você. E para estar cada vez mais presente no seu dia a dia, desenvolve nos mais diversos setores produtos que combinam design, tecnologia e qualidade para proporcionar conforto e praticidade para a sua vida. Em seus mais de 60 anos de história, a Eugene consolidou sua presença em todo o Brasil, tornando-se uma marca conhecida por sua credibilidade e inovações constantes, sempre com o objetivo de oferecer os melhores produtos aos seus consumidores. A história da Eugene começou em 1952 com a produção de máquinas de costura, linha de produtos que consagrou a empresa e tornou sua marca reconhecida e respeitada. Os esforços para viabilizar a fabricação no Brasil e manter-se competitiva no mercado levaram a Eugene a expandir sua atuação para outros segmentos. Hoje, possui mais de 2.000 produtos nos setores de home office, refrigeração, automação comercial e móveis de alto padrão. Sempre em sintonia com o que há de mais moderno no mercado, a Eugene leva aos consumidores produtos desenvolvidos através de soluções práticas e sustentáveis. Nossa linha de condicionadores de ar se consolidou como uma das mais importantes do mercado, oferecendo soluções completas para ambientes comerciais e residenciais. Para chegar até a casa e empresa de cada brasileiro, a Eugene conta com 1.300 colaboradores diretos que atuam nas mais diversas áreas. Além do escritório central na capital paulistana, a empresa possui uma infraestrutura que dispõe de uma fábrica em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, uma fábrica em Manaus, no Amazonas, e um centro de distribuição na cidade de Serra, no Espírito Santo. Atuando no setor de refrigeração comercial há quase 50 anos, a Eugene desenvolveu um dos mais completos portfólios de produtos e conquistou a liderança no mercado nacional e reconhecimento internacional, consolidado pela exportação para diversos países. A Eugene também possui diversas soluções em hardware e software para automação comercial. São produtos modernos, desenvolvidos dentro dos mais rigorosos padrões de qualidade, homologados pelos órgãos de controle e que proporcionam agilidade e segurança tanto no check-out em estabelecimentos comerciais quanto em terminais de autoatendimento. Você
ainda dispõe de uma ampla linha de produtos para modernizar sua casa ou escritório. São inúmeras soluções especialmente desenvolvidas para suprir as mais diversas necessidades do dia a dia de forma simples, rápida e segura. Referência no mercado de decoração, a Eugin Mobile Design tornou-se sinônimo de inovação, praticidade, design e funcionalidade, sempre com móveis exclusivos e diferenciados em cada detalhe. Com produtos únicos e sofisticados, a Eugin expandiu sua linha de móveis para toda a casa. Hoje possui mais de 7.000 itens para cozinhas, armários e closets, home offices, home theaters, espaços gourmet, banheiros e áreas de serviço. Com a Eugin é assim. Trabalhamos para desenvolver mais conforto e praticidade. Em nossas fábricas, adotamos os mais rigorosos padrões de qualidade. Sempre com o foco no bem-estar das pessoas e na preservação ambiental, a Eugin procura agregar em suas linhas de produtos atributos sustentáveis que colaborem com as metas de redução de emissão de poluentes e baixos níveis de consumo de energia. A estrutura logística da Eugin conta ainda com milhares de revendedores, distribuidores e mais de 1.300 assistências técnicas espalhadas por todo o Brasil. O compromisso com o desenvolvimento de seus colaboradores e das comunidades onde está inserida faz da Eugin uma empresa socialmente responsável e sustentável. A história da Eugin se confunde com a história do Brasil. Vencemos grandes desafios, conquistamos respeito internacional e, o mais importante, os corações de milhões de brasileiros. Eugin, presente no seu dia a dia.